Olá, você que acompanha o meu canal. Antes da nossa entrevista de hoje, eu quero primeiro te agradecer por estar sempre aqui acompanhando o TV Saudades Entrevista. Agora, se você gostar do nosso trabalho, se você gostar da nossa entrevista, dá um like, faça um comentário, compartilhe as nossas entrevistas, faça pergunta, assim que possível eu vou responder. Se souber, eu respondo na hora, se não souber, eu vou buscar a resposta para te dar. E também se inscreva, porque se inscrevendo, você ajuda o canal a crescer, você ajuda a trazer melhor conteúdo para você e mais. Você recebe automaticamente a mensagem, a informação do novo conteúdo que acaba de chegar. Então, curte aí. Vamos agora à nossa próxima entrevista. Olá, o TV Saudades de hoje finalmente consegue entrevistar uma grande amiga minha que eu tenho tentado desde o começo e não consigo. Eu costumo chamá-la de Minha Glória. Karina Barum, bem-vinda, viu, Karina? Obrigado por você ter aceitado o meu convite finalmente. Obrigada a você, Américo. Que bom estar aqui contigo. Como eu tinha te falado, a gente está marcando há bastante tempo, mas é porque era para ser hoje, né? Agora, explica para o povo por que eu te chamo de Minha Glória. Não sei, boa pergunta. Glória Mota, lembra da Glória Mota? Sim. Personagem que eu fiz. É verdade. Você. Olha, e a gente andou tanto tempo junto, né, Américo? E tu escrevendo, eu sempre acho que tem sempre um namoro entre ator e escritor, não é? Sim, sim. Porque um completa o outro. E o ator é um pouco escritor e o escritor é um pouco ator. Eu acho que quando você é ator, uma das coisas que está sempre no meu inconsciente, né, são histórias Sim, e sim. personagens que ficam rondando a nossa mente. Muitas vezes até ocorre da gente estar com aquele universo e de repente te convidam para um personagem mais ou menos aquilo que tu estava esmiuçando dentro de si. Eu acho muito bacana isso. E o escritor, e tu é um escritor assim, está sempre com os personagens na mente. E de uma certa forma, para escrever, você precisa se desnudar desses personagens, muitas vezes se colocar no papel deles, até porque os personagens são diferentes, senão o escritor escreveria todos os personagens iguais, o mesmo jeito de falar, os mesmos tiques, né? E não, cada personagem da história do autor, daquela dramaturgia, né? Ela tem tantas nuances, e eu acho que quanto mais incrível é essa linha tênue de escrever para o teatro, escrever para o cinema, é um dom tão grande de poder contar uma história, e além de contar uma história, você conseguir fazer brilhar cada personagem, né? Que cada personagem brilhe, porque assim, na vida real, eu vejo assim, na vida real, às vezes a própria pessoa não sabe, mas todo mundo tem seu brilho. Claro. Todo mundo tem suas nuances, as suas características. E o autor tem que fazer isso. E na Dona E são essas histórias que o ator pega e quer fazer aquele personagem. Aí o outro ator pega o outro personagem e fica apaixonado pelo outro personagem. Cada ator quer lutar pelo seu, porque se apaixona pelo personagem. Então, tu imagina uma história, você bem sabe, uma história com tantas tramas, tantos personagens que se cruzam, né? E ter que dar uma vida única, singular, aquela fagulha, aquela centelha que faz aquele personagem ser vivo, né? E
falei tudo isso, né, para dizer um pouco do nosso encontro, né, Américo? Jovens da Lei, jornalista Glória Mota. A Glória Mota. É engraçado você falar uma coisa aí, né, Karina, que na dramaturgia, se o personagem não tiver importância, não tiver teu brilho, ele não precisa mais existir. Então, ele tem que ter alguma função na história, ele tem que ter a sua importância, às vezes maior, às vezes menor, mas tem que ter. Agora, eu gosto de começar minhas entrevistas pelo começo, Karina. O começo é o seguinte: quando é que foi que a Carininha, a pequena Karina, a menininha Karina, tomou consciência ou se interessou pelo ofício de atriz? Você percebeu? Foi meio por acaso? Como é que foi isso, cara? Teve alguns momentos, não foi um dia apenas. Eles foram vindo em séries. Eu me lembro, em mais ou menos, eu devia ter entre 8 anos, 7, 8, no máximo 9 anos, quando eu escutei o LP do filme Cria Cuervas. É do Carlos Saura. E tinha na capa, esse filme é um filme muito lindo, e eu não podia ir no cinema, né, ver, mas a capa de CD na época, né, gente, não era CD, não era Spotify, era um LP grande, e a gente gostava muito das capas. E depois procurem na internet, né, Cria Cuervos. A capa é a filha acho que do Charlie Chaplin, né? E a menininha que é a protagonista. E eu olhei para o olho da menininha, e isso que eu te falo sobre personagem, né? O personagem, ele dá muito mais, ele vai além, né? Então, assim, aquele mundo do ator que entra dentro do personagem, ele vai vivenciar a vida toda daquele personagem como sendo real. E ali, olhando os olhos dela, eu consegui enxergar muita coisa além dos olhos, né? Uma coisa muito profunda. E eu botava a musiquinha, que era aquela... Uma coisa, você teve essa noção já aos 7, 8 anos você teve essa noção? Ou você tem essa noção hoje Não, naquela época eu tive o sonho, não a noção de que eu queria trabalhar com cinema. Eu tive o sonho, literalmente, de me imaginar. Eu botava música e dançava e me imaginava sendo aquela menininha. E aquele mundo, eu criei um filme paralelo. Como eu não podia ir no cinema, eu criei um filme paralelo. Eu sendo aquela menina. E a música era em espanhol, o filme é espanhol. E eu não entendia totalmente a letra, mas o espanhol sempre foi uma língua muito latina, muito parecida, mesmo criança eu conseguia, né? Foi em mi ventana, brilha o sol, né? Então, assim, o coração se pone triste contemplando la ciudad, ¿por qué te vas? Esse por que te vas, eu disse, nossa, isso aí é uma separação, uma ruptura, uma solidão, né? Então, eu comecei a criar esse mundo da imaginação que habita o ator, né? Mas não tinha consciência de que eu já estava desenvolvendo o lado de atriz bastante forte. E aí vieram ao longo, né, da minha vida, logo eu fui vendo, logo brincadeiras eu queria fazer, geralmente com o microfone na mão. Eu brincava com um amigo, o Thales Baú, é um amigo meu das antigas, nunca mais vi o Thales, e tu vê, era um menino no qual ele chegava lá em casa, ele entrava na minha brincadeira, e eu dizia, tu vai ser assim, assim, assado, eu vou ser assim, assim, assado.
e a partir daí nós vamos criar um enredo. E era depois um pouquinho mais velha, já com 12 anos, acho que 11 anos por aí, que eu comecei a ir no cinema com a minha mãe. Me lembro que eu fui ver o Fanny e Alexander. Excelente filme. Excelente filme. Oi? Excelente filme. É o quê? Desculpa? Filme excelente. Ah, sim. E muito difícil de uma compreensão, assim, mas existiam as duas crianças em paralelo, vendo todo aquele... Às vezes, a visão da criança no filme era uma terceira visão sobre o filme, né? Eu me lembro que tinha partes de sexo, assim, eu fiquei bastante emocionada e eu comecei a me gostar muito de cinema, e esse cinema, no modo geral, de muita qualidade, né? Então, assim, hoje até quando me perguntam, Karina, qual a tua dica para ser ator, né? Poxa, tem tantas dicas, né? Hoje tem um mundo de dicas para dar, né? Um material vasto aí, além de faculdades, que na época não era comum faculdades, tem faculdades, companhias, cursos, e uma enxurrada de séries e filmes, mas eu costumo voltar para aquele lado mais antigo, que é a leitura, é onde habita a tua criatividade, né? E não uma enxurrada de séries, no qual você deposita ali um pouquinho da sua... Muitas vezes as pessoas depositam no excesso de séries as suas angústias, de uma certa forma, a sua válvula de escape, né? E a gente tem que saber dividir, né? A gente precisa também deixar o nosso cérebro para o momento da criação, deixar expandir. Então, escolher boas séries, bons filmes, e principalmente ir lá para trás um pouco, ver os filmes mais antigos, e para os anos 40, 50, 60, 70, 80, né? E ir assistindo alguns, que ali está uma formação forte de filmes bastante autorais, e não filmes tão coletivos, onde o inconsciente coletivo está muito presente, que daí você vê pontuações bem diferentes das suas, e você consegue discernir bastante aí a sua criação da criação do outro. Eu costumo sempre falar isso, né? Por quê? Por que eu falo isso? Porque, na verdade, foi a minha forma. Não é que é a certa, mas são formas, né? Hoje as pessoas dão tudo muito assim, olha, faz isso, faz aquilo, sim. Acho muito importante entrar numa faculdade, não só porque vai te dar um direcionamento de estudo e de treinamento, mas também é como se você entrasse numa companhia, numa família, você vai estar cheio de gente que gosta da mesma coisa, vai poder trocar ideia. Mas nunca se esqueça do seu lado unitário, do seu lado introspectivo, o seu lado, de como que você faz. Senão você vai acabar fazendo igual a todo mundo, aquela fórmula, aquela técnica, e vai ficar todos muito parecidos. Eu acho que a grande magia é que a gente é um mundo interno, né, dentro da gente. E para poder entrar nas artes e não, digamos assim, não se perder, você primeiro tem que saber bem quem você é, né? Então, essa coisa introspectiva, eu acho ela muito importante, tanto para aprender quanto criar, quanto para se autoconhecer, para dizer assim, não, eu sei quem eu sou, eu sei até onde eu vou, eu sei as minhas falhas, é aqui que eu vou trabalhar mais, sem pudor de saber que as suas falhas, a melhor coisa é a gente saber as nossas falhas, primeiro, porque todo mundo tem falha. Sim. Né? E segundo, porque é um ato corajoso, né? De dizer assim, não, eu vou me esforçar. Hoje em dia também está na moda aquela pessoa que tem facilidade, ela
é fácil, 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 e de repente, quando tu vê, ela só está fazendo uma coisa que é muito ela, só com o charme que ela já tem, já tá bom, ela é extrovertida. Então, a gente fica no meio termo do que é a atuação e do que a pessoa só está ali fazendo ela mesma e ela é extrovertida. Então, essa confusão aí, ela pode gerar atores não tarimbados, sabe? Que não vão a fundo na sua interpretação, porque logo descobrem um caminho fácil, que agradou a grande maioria, e se acomoda. Isso não é um ator de verdade. Um ator de verdade não para de buscar nunca. Um ator de verdade, ele tem uma curiosidade e uma ânsia muito grande em investigar aquele personagem, em entrar no mundo dele. Então, com certeza, o ator tem que saber a diferença dele para esse personagem e onde que está o material que ele vai dar de si para esse personagem e quando que o personagem acaba dando muito para o ator, né? Vai falar sobre isso lá na frente. A gente vai falar sobre isso lá na frente, mas eu quero que você continue contando. Aí você foi ver cinema com tua mãe, começou pelo que eu entendi, Tony você começou... Alexander, isso daí eu assisti muito Fellini, Truffaut, Antonioni, né? Então, eu acho assim... Cinema francês, viu cinema francês também? Na época, tu vê, hoje o cinema francês não está em alta há muitos anos, né? Não é aquela coisa como era na época de alguns grandes cineastas, né? Hoje a gente tem filmes de toda parte do mundo, né? Coreano, indiano, filmes maravilhosos de tudo, argentino, que eu sou as argentinos que eu sou, é tão diferente assim. Hoje em dia a gente começa a ver, poxa, eu vou ver eu estava nos filmes indianos e eu adorei os filmes indianos. Eu acho assim do Bollywood, das outras indústrias cinematográficas, né, que a Índia tem, e o estilo deles, a alegria deles em filmar, o estilo corporal deles, que é diferente. Então, era que nem naquela época que a gente olhava o francês e achava tão diferente, olhava o italiano e achava tão diferente. Hoje, tem já mais similaridades, né? A gente já vê eles já estão muito acostumados com o nosso cinema americano, e já está mais assim, quando você vê, a linguagem já está mais parecida, digamos assim, né? Mas filmes, por exemplo, coreano, é tão diferente, né? A forma ainda a cultura deles é tão diferente, e isso é muito atrativo para estudar, para investigar. Mas é isso, assim, na época eu acho que eu fui atrás de filme. Mas daí, qual a pergunta que você ia fazer mesmo? A pergunta é, qual foi a tua formação? Assim, você viu muito cinema, tinha essa coisa de ver, ouvir música e criar a história na tua cabeça, mas quando é que você estudou? Você teve uma formação clássica ou a tua formação é hora de voo mesmo? Como é que foi isso? Hoje eu sinto muita falta de ter feito uma faculdade. Tanto que eu me inscrevi numa faculdade... desculpa! Eu me inscrevi numa faculdade e não sei ainda se vou fazer. Passei tudo lá, a UVA, no Rio de Janeiro, e de cinema. Porque eu sinto muita falta não é do canudo em si, mas é uma falta de um lado didático. Então, eu vou te contar como que eu estudava, né? Eu estudava pegando livros de, sei lá, vamos supor, um Crime e Castigo, vai. E dentro daquela leitura, eu já ia para outro livro, porque geralmente esses livros, de um livro você vai para outro, e entrei em companhias, né? A primeira companhia que eu entrei foi Tantos e Tortos, do Sérgio Pena, que hoje é um grande coaching
filmes, né? O Sérgio Pena trabalhou com o Rodrigo Santoro, que ganhou aquele Bicho de Sete Cabeças, então ele faz um trabalho que na época eu fazia, nós éramos um grupo, Mambembe, apresentávamos em bar, fazíamos esses ensaios, esses estudos, que era bem diferente, na época era muito, esse grupo, Tantos e Tortos, era muito circense, então eu aprendi a andar de perna de pau, a gente cantava, as meninas cantavam, e nós apresentávamos em bares. Teve uma cena que eu achava antológica, que era eu e a Olivia Gênese, que é cantora hoje. A Olivia, a gente em cima da perna de pau, e eles tocando um tango, e a gente fazia meio que uma briga em tango. Então, era muito criativo. Era um coletivo de criação, o que a gente conseguia fazer, os meninos cantavam, criavam músicas, então, qual cena que a gente pode fazer com essa música? Era bastante criativo. Depois eu fui para um grupo, fui para o Oswaldo Montenegro, que o Oswaldo Montenegro era musical. O Oswaldo Montenegro, na companhia dele... Oficina dos Menestréis, né? Os Menestréis. Com o Oswaldo Montenegro, uma coisa que eu aprendi muito, que eu levei para a vida, é a disciplina do teatro. Então, assim, era uma coisa, o Oswaldo era rígido e assim, você não podia chegar nem um minuto atrasado do que você estava fora da companhia. Então, claro, todo mundo queria chegar meia hora antes, já se aquecer, e eu vi aquela seriedade, eu achei aquilo muito positivo, porque aquilo dava engrenagem para as coisas acontecerem de fato. A importância e o respeito que você dava para aquilo era apenas os ensaios, né? Era uma companhia, e a minha irmã fazia na época, né? A Vanessa é cantora, então ela entrou na companhia como cantora, né? Eu tinha a veia de atriz, então eu digamos assim, eu estava na companhia, mas eu não era cantora. Mas ali eu aprendi esta parte e de trabalhar em grupo, em um grande grupo, porque o Oswaldo, ele trabalhava com muita gente, porque eram aquelas coreografias, tudo. Do Oswaldo, que ali era só musical, né? Eu precisava treinar, né, a minha parte dramática. E eu conheci o Daniel Ramírez, e aí eu entrei para o grupo dele, que se chamava Em Cena, e nós também éramos um grupo criativo, nós fizemos a peça Deus, de Woody Allen, e dali foi que o que aconteceu ali? Era estudo com os grupos, leituras, e começar a juntar material para conseguir o tal do DRT. Era assim, muitos eram assim. Só que logo em seguida começou a ter faculdade. E quando começou a ter faculdade, eu estava trabalhando. Daí eu estava trabalhando, não conseguia fazer faculdade. Na época, quando eu não estava trabalhando, eu não estava com dinheiro para poder fazer uma faculdade, que na época era paga, tinha a Célia Helena, tinha... A Célia Helena ainda quando você fala trabalhando, você está trabalhando em outra atividade. Não, no teatro. Mas dessa forma ainda muito mambembe, né? Indo para o teatro, montando e desmontando, viajando. A gente parava. Eu dei uma entrevista agora há pouco para a revista Golden Cat, que é uma revista que vai mundialmente vai uns 10 países. E eu contei essa história que eu vou falar aqui agora, contei só uma frisadinha, porque ela fez uma pergunta nesse sentido, né, na dificuldade que era inicial. A gente não via dificuldade, mas claro que existia. No momento enquanto o financeiro não era alto, mal pagava as contas, já era difícil, não é? Mas é que você queria fazer aquilo, era o teu investimento em estar aprendendo. E nós parávamos. É isso aí que eu falei para ela. Nós parávamos, às vezes, em academia de ginástica. Uma vez nós paramos neste mosteiro de irmãs carmelitas, e que foi bárbaro, porque nós comíamos aqueles pães feitos por elas, foi rodando o Brasil fazendo essas coisas.
e comemos os pães feitos por elas, e a peça era Deus. Então, eu estava assim, no palco, quando eu vi mais de 30 irmãs carmelitas entrando para nos assistir. Deus, né? A peça era Deus. E cheia de uma certa forma, nem... de repente, poderiam ter críticas até à igreja, porque era de Woody Allen, né? Cheio de nuances, de comicidade, coisa e tal, bastante psicológica, né, talvez. E daí nós saímos do espetáculo, elas deram risada a peça inteira, né? Apesar de viverem reclusas, são mulheres inteligentíssimas, que sabem mais de 5 línguas, são poliglotas, conhecem todos os autores clássicos. Então, eram experiências únicas, que nos uniam, assim, de uma forma diferente, né? Até por causa disso, pela parte mambembe, digamos assim, né? Então, foi assim que eu fui entrando, até começar a buscar testes, né? Na época também os testes nós víamos pelo jornal, muitas vezes. A Rede Globo já tinha, imagina, a Rede Globo, na época era Manchete, já aquelas novelas maravilhosas. Eu adorava as novelas, achava muito legal, uma outra linguagem. Isso que eu quero saber. Deixa eu fazer algumas perguntas. Nesse período de dificuldade, você pensou em desistir em algum momento? Vários. Vários então, momentos eu pensei em desistir. Mas, ao mesmo tempo, já tinha percebido a paixão pelo ofício. O que te levou a não desistir foi isso. Hoje, se eu pudesse dar um conselho para mim, eu daria um conselho que era: não tenha dúvida. Porque, assim, quando a gente gosta muito de uma coisa, significa que a gente tem talento para ela. Não vou dizer por quê, porque, de uma certa forma, aquele é onde você sonha, é onde você deposita o seu sonho, o seu tempo, a sua criatividade. Então, você tem muito mais possibilidade de crescer naquilo. Se você só fica pensando, que é como eu fazia, muitas vezes eu tive numa encruzilhada, porque a gente vai na onda mais do que é difícil do que na onda do que é mais fácil. Pensar que eu vou conseguir, eu vou estudar, eu vou ir atrás, eu vou fazer o que tiver que fazer, porque quando você trabalha de forma séria, diária, você recebe de volta. Não vou dizer que você recebe de volta exatamente aquilo que você estava sonhando, mas você recebe. E uma coisa gera outra. Então, o mecanismo de fazer girar, entrar numa peça, entrar noutra, se você está estudando, se você não está atrás de glamour só, se você... Então, o que eu diria para mim, já lá atrás, não se desvirtue, vai, sabe, vá com... Mas muitos momentos que eu vejo os atores passando assim, muitos momentos eu não procurei o diretor tal, porque eu não queria incomodar, não fui atrás porque achei que não era para mim. Essas coisas muito aconteciam porque era, como é hoje, uma carreira muito difícil, porque ela não te dá a estabilidade que outras carreiras te dão, né? Ela não te dá o mês a mês, aquela coisa. Você tem um trabalho e aquele trabalho vai ter um fim. Então, o ator hoje que vai engrenar para isso, ele tem que ter essa consciência. E é uma consciência muito mais de formiguinha do que de cigarra. Acham que ator é a cigarra. Não, ator é a formiguinha, que trabalha todo dia. Essa sensação de cigarra, de achar que só canta, dança, não sei o quê, não é real. O ator, ele trabalha. Quando ele está trabalhando, ele tem que juntar o dinheiro para, quando não está trabalhando, ele ter a sua reserva para continuar trabalhando nos seus projetos e nas suas coisas de forma mais tranquila. É uma profissão diferente por causa disso. Se tu não entende esse mecanismo,
que é assim, você pode se frustrar muito. Inclusive, eu falo para alguns atores que hoje eu digo para... Porque um tempo atrás eu dava aula, agora já não... Mas, assim, vinham me perguntar muito, eu não sei se eu faço Vai falar disso também. direito ou atuação. Eu digo, olha, se tu tem se tu gosta de direito, faça direito também. Porque é incrível que, assim, cada pessoa é uma pessoa. E tem uma pessoa, tem aquela pessoa vai poder fazer só teatro, que nem eu faço só uma coisa. Mas nada impede daquela pessoa se matar estudando, ser advogado, advogar, e ela ter ter desenvolvido cursos de teatro, se conhecer como ator, ver se ele é um ator, e dar um lado momento, uma das duas vai puxar mais. E não pense que isso, quando a pessoa está alinhada ao que ela gosta, aquilo vai somar. Muitos dizem assim, eu perdi um tempo fazendo medicina. Eu digo que não é nunca para um ator, nenhum tipo de atuação é perda de tempo. Tudo é material. Você falou duas coisas aí, Karina, que me ocorreu uma pergunta. Você falou que quando a gente gosta muito de uma coisa, sinal que a gente tem talento. Talento ou vocação? Porque são coisas diferentes, né? Você pode ter talento, mas pode não ter vocação. Pode ter vocação, pode não ter talento. Quando você gosta demais de uma coisa, você acha que é porque você tem talento ou porque você tem a vocação? Eu acredito muito em física quântica, em energia. Então, é uma crença minha, né? Sou cristã, acredito em Deus, peço. Assim como cada pessoa tem a sua crença. E uma das coisas que eu vi ao longo da minha vida é que eu não sou só físico. Eu sou espírito também. E esse espírito, eu acredito que ele vem com propósitos muito maiores do que uma carreira profissional. Mas uma carreira profissional pode desenvolver aquilo que a gente chama em ajudar o próximo a evoluir. Então, assim, quando a gente gosta muito de uma coisa e está conectado com o seu eu interior, você tem a capacidade de transformação. Eu acredito nesse nível até de transformação, de você poder adquirir dons que você não tinha inicialmente. Mas eu posso ser um Mozart? Não, não pode, porque o Mozart era o Mozart, né? Ele era um gênio, porque desde pequenininho o pai dele já lá no pé dele, com 3 anos de idade, vai tocar 5 horas por dia, 10 horas por dia, né? O Chaplin fazia 100 takes. Não era 50, 60, era 100 takes. Então, assim, é uma predisposição a dar de si o máximo. É uma predisposição, é uma paixão muito grande, seja por querer uma finalização perfeita. Então, eu acho que essa vocação, ela pode resultar num dom, porque a tua vocação, médico, ele tem que ter vocação para estudar, para querer ficar grudado naqueles livros até o dia que ele tira de letra aquilo está fácil, aquilo está rápido, aqueles números, aquelas receitas, está tudo fácil, né? E tem a particularidade de pessoas que têm dificuldade mesmo, né? Eu vi atores que eu dei aula que tinham dificuldade em sentir, eles eram tão técnicos, né? E puxa, como é que eu vou falar para ele ser mais verdadeiro? Eu estava tentando usar de técnicas para poder falar para o ator, para poder mexer nele.
sabe? Uma das técnicas que eu uso para isso é o corpo. O ator, quando está muito engessado, eu uso demais o corpo dele para ele poder fazer aquele texto. Eu encontro o corpo dele para poder fazer. Mas eu vi atores que eu olhava e dizia assim, tá duro isso, tá duro. E ele ia em todas as aulas, ele estudava, ele fazia, ele ia. Passaram os anos, e eles foram hoje. Estão cada vez melhores, sabe? Então, pode ser que aquele outro que tinha o dom mais rápido, aquela malemolência, aquele jeito, aquele charme, aquele olhar, aquela coisa, aquele que não tinha tanto, foi, estudou, estou aqui, ó, tá emparelhado. E esse que tem o dom, se ele não se cuidar, ele volta para a fila de trás. Porque, como eu falei, ator é aquele ser incansável, sedento, né? O ator, quando ele para e diz assim, vou fazer esse estilo aqui, tá legal, porque eu já faço bem, pronto. Não vou dizer que ele vai fazer mal, mas ele começa a não fazer a excelência dele, aquela coisa que nos desbaratina. Você também falou em sonho. Você sabia qual era o seu sonho? E outra pergunta, você ainda está em busca da realização desse sonho? Bem legal isso, né? Se tu pergunta assim, né? Eu sonhava e não tinha consciência do poder de sonho. Eu sonhava de criança, de adolescente, depois de adulta, sonhava mais aquele sonho mais reto. Nossa, que vontade de trabalhar com o Wolf Maia. Meu Deus do céu, como ele dirige ator bem, eu quero, não sei o que, papapá. Mas o adulto, ele começa a trocar o sonho pela preocupação. E aí isso ferra com tudo. Ele tem que continuar sonhando, livre e solto, e trabalhando. Então, o que é isso? É tu sonhar, dizer assim, eu quero trabalhar com o Wolf, eu tenho certeza que eu vou trabalhar com o Wolf. Eu estou me vendo lá, trabalhando com ele, estou dando o Wolf aqui como exemplo, né? São tantos diretores e atores que nós, atores, temos desejos de trabalhar, afinidades, a gente vê que aquele trabalho tem mais a ver com você. E o Wolf, casualmente, foi um diretor que eu quis trabalhar, não consegui. E talvez venha trabalhar um dia, né? Não sei onde é que o Wolf anda, está em Portugal, eu acho. Mas é isso, é deixar livre, deixar esse canal livre da criação, que hoje eu chamo de cocriação, que é aquela coisa que é para você, que você está alinhada, por isso que eu falo não só do lado físico, como eu sempre junto um pouco com o espiritual, que é aquilo que a gente faz, um desejo maior de um bem comum, que não é um bem só para você, é um bem comum, em algo que se torne uma obra que seja boa, que seja válida, que seja exemplo, que seja diversão, que seja crescimento, que seja desenvolvimento. Então, num dado momento, quando você para de sonhar, troca o seu sonho pela dificuldade, não, mas não dá, mas eu não vou conseguir, mas eu, tanto ator em volta dele, mas aqueles lá que já conhecem ele, mas eu mando meu material, ninguém responde, mas eu é isso, mas eu aquilo. Não, quando você faz no fluxo normal, eu sei que aquilo vai acontecer e pronto. Como vai acontecer, eu não sei. Eu vou fazer da minha forma aqui, né? Vou preparar o que é um ator, vou preparar um bom material, vou tentar mandar para o máximo número de pessoas, vou estar sempre
me renovando, me reciclando, trabalhando, criando coisas interessantes na minha cabeça para mandar um bom material. Estou cansada de mandar, estou frustrada. Me perdoar por isso, seguir, fazer outros trabalhos, buscar outras alternativas, deixar aquele sonho um pouquinho aguardando, porque tem um momento de como se diz, né? Tem um momento de plantar, tem um momento de crescer, tem um momento de florescer. Tudo tem o seu momento. Então, às vezes, estou ali, ai, mas não dá, mas eu tenho. Aí, talvez, você tenha que deixar as coisas um pouco. Deixa aquilo ali. Acredita naquilo ali, deixa um tempinho lá, vai fazer outras coisas, vai procurar uma locução, vai procurar aprender uma dança, vai fazer isso. Arranja um jobzinho, meio período aí, né? Eu falo isso para os atores, principalmente esses atores que estão muitas vezes lutando para encontrar um lugar ao sol, né? Porque eu vejo muitos atores bons que às vezes não conseguem fazer. Então tem que procurar outros trabalhos, tem que fazer outras coisas, né? Tem que ser, em primeiro lugar, não um pedinte de trabalho, né? Tem que ser digno, né? Está ali, olha, eu tenho esse trabalho, esse material bonito, bacana, e você tem que ter essa consciência. Mas daí tu me perguntou se eu continuo com esse sonho. Sim, continuo. Porque eu parei um tempo de atuar. Talvez tenha sido assim uma mescla de coisa, uma porcentagem pequena de ranço, de querer parar um pouco, de não querer, talvez essa coisa assim, ai, estou um pouco cansada de não tá rolando personagens interessantes, ou uma dificuldade da profissão, mas também por uma vida pessoal. Eu fui para Florianópolis, daí eu casei, fiquei mais lá, tive outras vontades, mas eu não consegui ficar muito tempo, porque é a tal coisa, quando você ama uma coisa, é muito difícil você larga da coisa e a coisa não larga de você. Então, e que eu disse assim, opa, vou retomar. Eu chamei o meu agente, Sérgio Dantino, que faleceu, querido Sérgio Dantino. Ele falou assim, cara, não é mais... Você tem que procurar séries, né? Eu digo, eu ia nas emissoras agora, né? Novela, coisa e tal. Ele, não, tu tem que procurar séries, tu tem que fazer isso. O mercado mudou, as pessoas mudaram, e aí eu me senti recomeçando. Então, assim, são experiências, e o recomeçar também é muito bom, né? E aí eu tô nesse novo recomeço, uma idade madura, personagens maduros, né? E interessantíssimos que começam a aparecer, os personagens cinquentona, né? E aí é bem legal isso também. Só que eu tô indo diferente hoje, porque eu já sou mais madura, já levei muito tropeção, então é muito legal a gente poder, assim, às vezes ajudar quando pode, um novato, cheio de medo, cheio de coisa. A gente diz assim, olha, vai tranquilo, vai leve, acredita, né? Mas não deixa de sonhar, né? Então... A gente vai falar sobre seus personagens, mas eu quero perguntar uma coisa. Você falou que assistia e gostava muito de novela, quando você era criança, nessa fase. Quem eram os seus ídolos? Os principais. Ramos, Tarcísio Meira, né? Regina Duarte, Glória Pires. A Glorinha era pequena, né? Glória tem a minha idade, mas acontece que ela começou bem antes de mim, né? Então, ela mas você trabalhou com o Tony Ramos, você foi irmã do Tony Ramos, você trabalhou com o Tarcísio Meira. Fui filha do Tony Ramos. Tiveram pessoas que eu sonhava em trabalhar e eu trabalhei, né? O Juca de Oliveira, o Tony Ramos. Como é que foi contracenar com esse pessoal? A primeira vez? Foi tudo muito tranquilo. Nenhum tipo de dificuldade por eles serem já tarimbados e
serem grandes estrelas, digamos assim, serem os grandes atores que são, né? Foi muito tranquilo, porque é muito bom quando você trabalha num local onde existe ali o profissionalismo. Então, eu posso dizer que logo eu soltei a minha arte, porque ela teve espaço ali, sabe? Ela teve espaço, ela teve feedback, ela, né? Um ator, eu estou dando dicas de ator aqui, né? Tomara que entrem atores na live, né? Coisa e tal, que seja, né? Porque eu gosto às vezes de dar dicas, né? Que se elas forem válidas, vai ser ótimo. Mas às vezes eu vejo os atores novinhos assim entrando muito assim, né? Ah, o que eu faço? Ah, vou lá. E o diretor, sim, tu vai lá, caminha lá, daí você depois senta ali, depois vai dizer, ah, tá bom, tá bom, tá bom. Um ator hoje também, o ator, você estuda o personagem mais do que o diretor e mais do que o próprio autor que desenhou o personagem. Você é a pessoa que mais sabe sobre o seu personagem. Então, você pode ir de peito aberto no set, que você sabe exatamente tudo que o seu personagem faz e como ele faz. Então, essas dicas de mise-en-scène, essas dicas, né? O diretor vai estar dando a mise-en-scène ou até mudando coisas que você criou, que você vai estar aberto e fazer o que o diretor pediu de forma leve, porque você vai conseguir fazer o que o diretor está pedindo e enquadrar, ajustar a tudo que você estudou do seu personagem. Mas nunca esqueça que você é quem tem o domínio. E você sente quando você tem o domínio. Então, você entra no set de filmagem ou no set de gravação e é como se você entrasse numa bolha. Aquele mundo ali é seu, você esquece lá fora e você entra lá. E lá dentro você dança, né? Você baila, você gira. Muito mais do que qualquer outra pessoa. Então, o ator muito assim, tá bom, você aqui, ele tá ligado mais na técnica, em agradar o diretor que ele está colocando, depositando o seu sucesso no diretor, em vez de dar a segurança para o diretor que você sabe exatamente de tudo, né? Então, claro, o ator tem que, principalmente novato, que às vezes não sabe das câmeras, ele tem que saber onde que estão as posições da câmera, mas nem tem que saber se é plano americano, se é super close, nem isso tanto é a função do ator. É ótimo saber, é ótimo o ator que faz cinema, que entende tudo de câmera, é ótimo, mas essa parte você pode deixar que tem gente cuidando. A sua parte é viver, ser, estar pleno de tudo que acontece com esse personagem. Então, é esse relaxar no set que é muito importante para acontecer a cena. Senão você vai estar só executando uma cena e não vivendo a cena, né? Mais ou menos aí. Então, aí eu posso te dizer sobre essa minha experiência de ter entrado numa novela, sendo novata, com Maitê Proença, Tony Ramos, Cláudia Raia, Edson Celulari, Juca de Oliveira, Narciso Meira, Letícia Sabatella, Adriana Esteves, Marcos Palmeira. Vale. Oi? Cacá Carvalho. Cacá Carvalho, Oscar Magrini. Olha, pessoas em Cristiane Torlone. Olha, pessoas maravilhosas, excelentes atores. Só que eu não me coloquei nessa situação de... Eu estava plena de Shirley por tudo que eu estava estudando e eu precisava botar ela em prática. Então, é isso que acontece no set. É isso que se espera de você no set.